Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este seminário sobre o intercâmbio virtual. Eu sou a Milena Alonso e eu falo em nome hoje da Universidade Estadual de Maringá e do Escritório de Cooperação Internacional. Na universidade, eu estou lotada no Instituto de Línguas e atuo como professora de língua inglesa há quase 30 anos. Sou mestre em letras e o foco da minha pesquisa de mestrado foi a internacionalização do ensino superior. E agora, no doutorado, meu foco de pesquisa é o intercâmbio virtual de aprendizagem. De 2020 a 2022, eu atuei na divisão de internacionalização em casa do ECI e participei do apoio às primeiras iniciativas de intercâmbio virtual. Então, em nome do ECI e da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder compartilhar sobre o intercâmbio virtual com vocês, colegas da Unespar. Então, o título desta apresentação de hoje é Intercâmbio Virtual, um percurso introdutório. E o objetivo, então, desta apresentação é introduzir o conceito de intercâmbio virtual, explicar a sua importância e trazer alguns exemplos para ilustrar o desenvolvimento deste tipo de atividade. Para que a gente possa entender melhor, onde se encaixa, então, o intercâmbio virtual no processo de internacionalização do ensino superior. Então, nós sabemos que, neste processo, há diversos braços, há diversas vertentes, e uma delas é a da internacionalização em casa. E o que é internacionalização em casa? Ela é entendida como a integração proposital de dimensões internacional e intercultural no currículo formal e informal para todos os estudantes em ambientes domésticos de aprendizagem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, até pouco tempo, há muitas iniciativas, de internacionalização aconteciam majoritariamente priorizando a mobilidade outbound, ou talvez a oferta de disciplinas em língua estrangeira, sobremaneira em língua inglesa, o chamado EMI. Então, quando a gente imaginava o processo de internacionalização, este era muito comumente considerado um sinônimo de mobilidade estudantil, mobilidade outbound, ou se estávamos falando de alguma iniciativa no campus, em geral, era conhecido como as disciplinas ofertadas em EMI, English as a Medium of Instruction. Mas a internacionalização em casa, então, ela propositalmente integra essas dimensões internacionais e interculturais no currículo. De que forma isso acontece? De diferentes maneiras, sendo o EMI, por exemplo, uma forma delas. E hoje nós vamos ver e vamos dar foco ao intercâmbio virtual, que é uma dessas ações, dessas iniciativas de internacionalização em casa. Mas por que internacionalizar em casa é tão importante? Porque a internacionalização em casa, ela é mais abrangente, ela é mais inclusiva, ela é mais flexível e ela promove a equidade e prepara também para o mundo globalizado. E quando a gente fala no sentido dela ser mais abrangente e inclusiva, nós podemos exemplificar aqui com a própria mobilidade outbound que a gente acabou de mencionar. A mobilidade outbound, ela privilegia poucos estudantes, né? Aqueles poucos que conseguem viajar, que conseguem ficar um ano fora ou 6 meses em alguma universidade parceira, né, cursando algumas disciplinas. Mas a gente sabe que isso é para a minoria. Quando a gente tem iniciativas e ações de internacionalização no próprio campus, a gente abrange todos os estudantes. Então, a gente inclui todos os estudantes, a gente inclui mais docentes, a gente inclui mais o corpo acadêmico e os próprios técnicos também da instituição. Então, ela se torna
consequentemente, mais abrangente e inclusiva. Então, hoje, nós vamos focar, como já tinha mencionado, no intercâmbio virtual de aprendizagem, que é uma das formas de internacionalização em casa. Porém, é importante a gente entender esse termo de virtual exchange ou intercâmbio virtual de aprendizagem, porque normalmente ele é usado aqui como proposto por O'Dowd como um termo guarda-chuva para abarcar outras iniciativas de intercâmbio virtual que têm outros nomes e às vezes, dependendo da área que é realizado, o nome é um pouco diferente. Então, O'Dowd sugere este nome aqui de intercâmbio virtual ou virtual exchange para abarcar esses outros termos, como a telecolaboração, por exemplo, ou online intercultural exchange, que é o intercâmbio intercultural online. Temos também aqui, que é muito conhecido principalmente para os professores da área de língua, do teletandem. Então, é comum a gente encontrar trabalhos que falem sobre, ou que descrevem iniciativas de teletandem, que é para o ensino de línguas estrangeiras. Mas outro termo mais comumente usado por todos nós é o COIL, ou Collaborative Online International Learning, que é aprendizagem internacional colaborativa online. Nós colocamos aqui como título desta apresentação o Virtual Exchange, o intercâmbio virtual. Mas, às vezes, inclusive na própria UEM, nos referimos também ao COIL como um sinônimo. Outro nome também que não consta aqui nesse desenho, mas que também às vezes é usado neste contexto, são as classes espelhos, né? Que também configuram como COIL ou como intercâmbio virtual. Mas, afinal, o que é o intercâmbio virtual? Ou o que é o COIL? Então, o intercâmbio virtual, ele é entendido como o envolvimento de grupos de estudantes em períodos extensos, de 5 a 8 semanas em média, de interação online, intercultural e colaboração com parceiros advindos de outros contextos culturais ou localizações geográficas, como parte integrada de seus programas de estudos e guiados por professores ou facilitadores. Então, o que é importante a gente notar aqui, e depois a gente vai destrinchar um pouquinho dessas noções, é o envolvimento de grupos de estudantes. Então, o intercâmbio virtual parte do princípio que os estudantes estarão envolvidos nessa atividade. Esse período de 5 a 8 semanas, em média, justamente está escrito aqui em média, porque ele pode variar de acordo com o planejamento dos professores ou facilitadores. Então, ele pode durar menos ou, às vezes, até um pouco mais. Mas isso tudo vai depender do acordo, dos acordos, e dos cronogramas que são feitos pelos professores ou facilitadores em parceria com professores de outras instituições. E essa interação, ela ocorre de forma online, porque são instituições normalmente de países diferentes e com línguas, idiomas distintos. Portanto, ela se torna uma interação intercultural, né? E ela acaba sendo integrada em seus programas de estudos, ou seja, dentro das disciplinas da graduação, por exemplo, ou como parte das disciplinas de pós-graduação, ou até mesmo como cursos de extensão, como também veremos exemplos no decorrer dessa apresentação. Então, para ficar mais claro, nós trouxemos aqui uma representação do COIL, ou do intercâmbio virtual, adaptado da Drexel University, que a gente pode entender aqui como um professor, um docente, com a sua turma, então, com o seu grupo de alunos. Do outro lado, nós temos o docente ou professor parceiro da instituição parceira com os seus alunos. Esses professores vão planejar
aulas e atividades colaborativas. E essa colaboração vai acontecer como uma troca entre os alunos, entre os estudantes. Por isso que eu disse, né, de acordo com a definição, que essa parte era muito importante para a gente entender o que que é um intercâmbio virtual. Então, ela tem que existir essa troca, esse intercâmbio entre os estudantes, essa colaboração. Então, ela não acontece só de docente para docente ou de facilitador para facilitador. Os alunos são protagonistas nessa atividade. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho do que é o intercâmbio virtual, o que não é intercâmbio virtual? Então, a mobilidade virtual não é IV. E o que é a mobilidade virtual? É quando os alunos, ou os estudantes, eles podem participar de uma disciplina completa em uma universidade estrangeira de forma virtual. Nós tivemos diversas oportunidades divulgadas pelo próprio Escritório de Cooperação Internacional na UEM durante a pandemia, quando estávamos no modo online. Então, alguns estudantes da UEM puderam participar da mobilidade virtual, mas ela não é um intercâmbio, apenas o aluno frequenta uma disciplina numa universidade parceira estrangeira. Uma aula virtual com um professor visitante ou como um professor visitante também não é um IV. É uma ação muito importante de internacionalização, mas não se caracteriza apenas como IV. Palestras virtuais em instituições estrangeiras, né, ou em uma língua e um idioma estrangeiro também não é intercâmbio virtual. E workshops com parceiros internacionais também não configuram o intercâmbio virtual. Então, é importante haver essa troca entre os alunos. Só os docentes, os professores, irem e participar de parte de uma disciplina, dar uma aula ou dar uma palestra, não caracteriza o intercâmbio virtual. E quais são os benefícios dessa atividade? Então, o intercâmbio virtual, ele promove o desenvolvimento de competências interculturais, linguísticas e digitais. Ele também promove o desenvolvimento de habilidades de empregabilidade, porque ele promove o trabalho em grupo entre os estudantes, incentiva as iniciativas, a autonomia dos alunos, a resolução de problemas e a comunicação. E quando a gente fala em comunicação aqui, a gente volta no desenvolvimento de competências linguísticas, porque, em geral, como essas instituições são localizadas geograficamente longe, né, em países diferentes, é comum que a língua nativa entre estes grupos seja diferente. Então, há esse incentivo ou essa promoção desses idiomas de contato, né? Para que a comunicação possa acontecer. Então, o desenvolvimento dessas habilidades comunicativas. Também acessibilidade e inclusão são benefícios do intercâmbio virtual. Como a gente já mencionou, essas oportunidades de IV, elas atingem todos os estudantes, não apenas aquela minoria móvel que consegue participar da mobilidade outbound, da mobilidade física, né? Então, aqui, quando um docente ou quando um professor decide fazer essa iniciativa, decide desenvolver essa iniciativa, ele vai oferecer isso para a turma toda, para a classe toda da disciplina. Então, todos poderão participar. E ela também promove a colaboração internacional e o networking. Então, agora vamos partir um pouquinho para a parte prática, né, do intercâmbio virtual. Como podemos realizar um intercâmbio virtual? Agora a gente já sabe o que que é, mas como de fato a gente realiza um IV? O primeiro passo, então, é encontrar pares internacionais. E como que a gente pode fazer isso? Então, um exemplo aqui que eu coloquei são as redes acadêmicas, como a Latam Coil, por exemplo, de universidades parceiras.
esse é um dos exemplos que pode acontecer. Mas a primeira coisa é, eu preciso de um parceiro para poder trabalhar em parceria, né, em colaboração. Depois que eu tenho um parceiro, nós vamos partir para o planejamento inicial desse intercâmbio virtual. Planejamento das atividades. Então, quais são os objetivos de fazer esse intercâmbio virtual em parceria? Então, quais são os objetivos da atividade? Quais são as expectativas? E quais são os resultados esperados para esse grupo de alunos? E também é importante considerar as acomodações e os acordos que serão necessários no planejamento junto ao par. Quais tipos de acordos, por exemplo, e acomodações? Estes se referem a onde, quando, como. Então, eles se referem aos detalhes mais específicos de colocar este V em prática. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho de cada um desses itens exemplificados. Então, encontrar pares internacionais. Já tinha mencionado aqui como redes internacionais, como a Latam Coil, que é na América Latina. Então, redes internacionais que a gente pode participar, que a nossa instituição pode participar. Eu também posso realizar intercâmbio virtual com parceiros já estabelecidos. Então, às vezes, eu já conheço colegas de instituições estrangeiras, de repente já desenvolvo uma pesquisa, né? Ou então publicamos juntos, mas eu posso dar foco ao ensino e fazer uma atividade, né, uma iniciativa, desenvolver uma iniciativa de intercâmbio virtual com estes parceiros que eu já conheço, que eu já tenho um contato estabelecido. E esses pares, eles não precisam necessariamente serem do mesmo curso ou da mesma disciplina, mas podem ser parceiros de cursos correlatos que se complementam ou de disciplinas correlatas que também se complementam. Por exemplo, uma disciplina da arquitetura com um parceiro internacional de uma universidade estrangeira, da engenharia civil. Então, a gente vai pensar em objetivos comuns ou que se complementam para que a gente possa trabalhar com esses alunos em conjunto. O que que eles podem fazer? Né? E, em geral, é pensado para essas atividades aulas, né, em conjunto, ou a discussão de alguns textos teóricos e depois uma prática, como uma atividade de problem solving, né, ou task-based, então sempre baseada em alguma tarefa que eles possam desenvolver juntos, ou a resolução de problemas que eles possam em grupos ou em pares, entre, né, uma mistura de estudantes nacionais com estudantes estrangeiros, eles podem chegar à solução para algum problema juntos e assim por diante. Então, esses são exemplos de como isso pode acontecer. E aí, então, a gente não precisa só ficar preocupado e limitado a alguém, né, a encontrar um parceiro da nossa mesma área. Então, pode ser de áreas que se complementam. E quando nós mencionamos, então, o planejamento inicial, com o par de objetivos, expectativas e os resultados esperados, então, pensando nessas disciplinas ou nesses cursos que são correlatos, a gente pode pensar no objetivo para essa atividade, objetivos em comum ou objetivos complementares que possam enriquecer o aprendizado do aluno naquele quesito. E isso a gente pode aproveitar o próprio currículo da disciplina, o próprio currículo do curso, itens que constam ali que a gente pode agregar ou complementar através do intercâmbio virtual. A gente também tem que pensar a dinâmica desses encontros, se eles serão síncronos, assíncronos, e é possível que ocorra uma mistura, na verdade, esse é o mais comum, alguns encontros síncronos e outras atividades realizadas, desculpa, de forma assíncrona, ou também é possível um intercâmbio virtual realizado totalmente de forma assíncrona. E aí, então,
cabem aos professores, aos facilitadores, chegar a esta conclusão do que se adapta melhor à realidade dos dois. Também é importante pensar nesses projetos colaborativos, conforme eu já mencionei, que tipo de projeto, então, os alunos podem desenvolver juntos, lembrando que eles não vão ficar uma disciplina inteira, é apenas um item que faz parte do currículo, e dura ali entre, né, 4 a 6 semanas, 8 semanas, e eles terão um período para desenvolver alguma coisa junto. Que tipo de atividade, então, pode ser baseada em tarefas, ou, né, a solução, resolução de problemas, e aí você tem que pensar também, é importante pensar também na apresentação desses resultados. De que forma esses alunos, então, assim que eles chegarem, né, nessa resolução dos problemas, como que isso vai ser apresentado, como que isso vai ser trazido para os demais? Em forma de apresentação oral, em forma de um trabalho escrito, então, de que forma isso será compartilhado, de que forma isso será avaliado, né, pelos professores e assim por diante. Em relação às acomodações e acordos, então a gente tem que pensar nesses pormenores, então, que na verdade eles acabam não sendo tão pormenores assim, mas são detalhes importantíssimos para o bom andamento do intercâmbio virtual, que é o onde, o como, o quando. Então, assim, onde, quais plataformas nós vamos utilizar? Então, pensando nas atividades síncronas, assíncronas, então, quais plataformas são ideais para as atividades síncronas? Quais plataformas de videoconferência nós temos à nossa disposição? Quais plataformas assíncronas os alunos podem utilizar para fazer esse trabalho fora, do horário de sala de aula, né? Em horários alternativos. Então, quais seriam essas plataformas que estariam de acordo com o planejamento das nossas atividades? Também é importante pensar no cronograma de encontros e de atividades. Então, quantos encontros, quais atividades, quanto tempo para cada atividade, e se esses encontros serão síncronos, então, em que momentos, em que datas, é possível ter esses encontros síncronos, pensando que as instituições são geograficamente distantes e normalmente incorre uma questão aí de fuso horário, né? Então, como que isso acontece nesse fuso horário? A gente vai conseguir adaptar ou vamos ter que fazer assíncrono, né? Uma gravação, uma turma participa, grava, a outra assiste. Como que vai ficar essa dinâmica, né? Então, outra acomodação importante também é a questão do idioma. Então, em geral, nós fazemos parcerias com instituições estrangeiras cuja língua materna é outra do português, da língua portuguesa. Então, como acontece essa comunicação? Eu preciso, então, saber um inglês fluente para eu poder realizar um intercâmbio virtual na minha disciplina? Não. Então, através dessas acomodações e desses acordos, a gente vai usar diversas formas de comunicação para poder atingir o nosso objetivo. E é importante a gente pensar que o inglês não é o único idioma disponível, embora ele seja usado como uma língua franca e ele seja bastante comum, mas a gente pode também, e eu não preciso ser tão fluente para isso, eu não preciso ter um inglês perfeito para fazer isso, mas a gente pode utilizar outros recursos, né? Então, a gente teve exemplos, na própria UEM, de intercâmbio virtual com países da América Latina, cuja língua materna é o espanhol, e a professora, né, a facilitadora da UEM, por exemplo, não tinha um espanhol que a gente pudesse considerar fluente, né? Então usava ali um portunhol e a comunicação ela ia acontecendo, porque também a gente tem que pensar na comunicação verbal, não verbal. Normalmente quando a gente está com apresentação a gente usa slides, então a gente pode utilizar a linguagem do slide, diferente da linguagem que a gente fala, para dar o apoio para quem está acompanhando. Então, tem todos esses acordos que a gente pode fazer, é,
para que o intercâmbio aconteça. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui registrado para todo mundo é que não é necessário ter esse inglês perfeito ou fluente, né, como dizem por aí, para que o intercâmbio virtual aconteça. Tá? Então, há diversas formas e estratégias de comunicação que a gente pode utilizar e dão muito certo também, tá? Então, outra questão para se pensar é sobre a socialização entre os estudantes. Então, como vai ter essa troca entre os alunos das duas instituições? Como que eles vão se conhecer? Como que eles vão entrar em contato? Como que a gente vai dividir os pares ou os grupos para o desenvolvimento dessas atividades, para as apresentações, né? Se houver apresentações, ou para a entrega dos trabalhos, se houver entrega de trabalho, como que a gente vai fazer essa dinâmica de socialização virtual? Como que eles vão se conhecer? Então, há diversos pontos que a gente deve prestar atenção, tomar um cuidado na hora de pensar as atividades. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, às vezes a gente não conseguiu pensar tudo certinho, conforme, né, colocado aqui, mas a gente vai, conforme desenvolvendo a atividade, adaptando para que ela aconteça. Então, falando aqui de recursos e ferramentas que a gente pensa para o desenvolvimento da atividade de intercâmbio virtual, nós podemos mencionar, então, que é importante são computadores, celulares ou tablets, e aqui a gente pode mencionar. é, para a gente, às vezes, a gente tem uma dificuldade de que todos tenham acesso, todos tragam um computador, nem todos vão ter computadores, mas se há um laboratório, então talvez tenha essa preocupação de procurar se há um laboratório de informática na instituição. Cuja sala possa ser, né, reservada para que os alunos, no horário do encontro síncrono, possam ir até lá, para que isso aconteça, para que esse encontro aconteça. Ou se é possível a gente apresentar em sala de aula também a turma toda, uma câmera mostrando todo mundo e apresentando, né, num telão a turma da instituição estrangeira, da instituição parceira. Ou então, se os alunos podem usar celulares, se eles entram em pares, né? Se tiver alguém que não possua algum desses equipamentos, que eles possam trabalhar em pares ou em grupos. Então, a gente tem que acomodar também essas questões de equipamento, essa questão tecnológica, mas depois de ter o aparelho, depois de pensar nessas questões de acesso, a gente tem que pensar mesmo nas ferramentas online de comunicação e de colaboração. Quais são síncronas, quais eu posso usar para as atividades síncronas, como as, as de videoconferência, que eu coloquei como exemplo o Zoom ou o próprio Google Meet que a gente tem disponível nas universidades. É, a gente pode usar também para atividades assíncronas o Padlet, o WhatsApp, para eles se comunicarem em grupos ou pares. O próprio Google Classroom, para deixar atividades, para deixar instruções. O próprio e-mail, como um meio oficial de comunicação. O Trello também pode ser usado, o Trello ou Slack pode ser usado para atividades de gerenciamento desses projetos, dessas atividades que serão pensadas. Mas o mais importante e as mais comuns são essa de videoconferência para os encontros síncronos, que seria o Google Meet ou o Zoom ou o Teams ou esqueci o nome do outro. Depois, se eu lembrar, eu falo. O Skype, lembrei. Ou o Skype, por exemplo, mas a gente também tem que pensar em alguma assíncrona para que eles possam se comunicar. Se é e-mail, se é WhatsApp, mensagens, como que a gente vai resolver essa questão? Nós também devemos pensar em ferramentas de avaliação, de feedback, como que isso será feito, e se essa avaliação ela vai ser uma apresentação gravada ou não, se for gravada, onde ela pode ser hospedada, né, onde o arquivo pode ser colocado, num Google Classroom ou num Drive compartilhado, ou então se for durante os encontros síncronos,
Então, qual ferramenta de videoconferência fica melhor utilizada para a apresentação desses trabalhos? Então, a gente tem que pensar nessas ferramentas mínimas para serem usadas nestes momentos. Bom, na Universidade Estadual de Maringá, então, agora eu vou citar alguns exemplos que nós tivemos e que estão disponíveis. Esses exemplos que eu estou citando agora, eles são divulgados ou foram divulgados. Este aqui, por exemplo, ele foi divulgado na newsletter edição especial que o ECI disponibilizou, está no site do ECI também. E tem exemplos, depoimentos que vocês podem acompanhar para ter uma ideia melhor de como foi feito. Então, esse aqui, por exemplo, era o curso de Engenharia Ambiental da UEM, no campus de Umuarama, numa disciplina em parceria com a Universidade Antônio Narinho, na Colômbia, que tinha uma disciplina de introdução à nanotecnologia e nanociência. Então, esse intercâmbio virtual foi um dos primeiros a serem realizados na UEM. E caso vocês queiram, né, ver mais exemplos e depoimentos de professores, de docentes, de estudantes que participaram, vocês podem acessar, então, a newsletter edição especial do ECI. Outro exemplo aqui que a gente menciona é de uma disciplina de um curso de graduação que aconteceu entre a UEM e a Université de Lomé, no Togo. Ele foi realizado em 2023, então ele é um pouco mais recente, como parte da atividade curricular. E aí, aqui, eu coloquei esses dois exemplos, esse e o próximo, para vocês poderem visualizar de que forma o intercâmbio virtual pode ser realizado na sua disciplina ou então, caso não seja possível na sua disciplina, nós tivemos na UEM exemplos de intercâmbio virtual realizados como curso de extensão. Então, é uma outra possibilidade para que questões burocráticas possam ser acomodadas. Às vezes a gente sabe que não é possível, que não dá junto a um curso de graduação, mas a gente pode tentar também como curso de extensão. É possível também em disciplinas da pós-graduação, que são mais flexíveis em termos de currículo. Então, eu coloquei esses dois exemplos aqui para mostrar essas possibilidades de realização de intercâmbio virtual. Este aqui foi realizado entre a UEM e a University of Tübingen, da Alemanha, e já ocorreu mais de uma vez, inclusive, se eu não me engano, está na terceira edição. E ele é o curso de extensão nomeado Global Challenges to Development. E, na verdade, a gente coloca como UEM e University of Tübingen, mas ele inclui outros parceiros. Por exemplo, em 2022, eles também tiveram parceria com a Universidade Nelson Mandela da África do Sul e a Universidade Federal de Roraima. Então, foi um grupo maior que participou. Então, essa é uma outra forma de realizar o intercâmbio virtual, como curso de extensão. E quais são os desafios, então, de realizar um intercâmbio virtual? O primeiro desafio que a gente enfrenta é a busca de parceiros. Mas, como eu já mencionei em slides anteriores, então é importante, caso vocês já tenham parcerias estabelecidas ou conhecidos, né, que vocês já desenvolveram pesquisa, tentar trazer essas parcerias também com foco no ensino, porque o intercâmbio virtual, ele é isso, o foco, ele traz para o ensino. Então, isso enriquece o currículo dos alunos, né? Não só a pesquisa, mas o ensino também. E é possível tentar trazer essas parcerias para a realização de IV para o ensino. As instituições também podem procurar essas parcerias, ou se a universidade já tem acordos internacionais com algumas instituições, então buscar estas instituições para fomentar essas parcerias e tentar participar de algumas redes, como a Latam Coil, por exemplo, aqui na América Latina. Outro desafio está relacionado aos problemas tecnológicos e diferença de fuso horários. Então, a gente sabe que às vezes a gente está sem conexão,
às vezes acaba energia, a internet, né, tá lenta, então a gente tem alguns problemas tecnológicos que ocorrem, e a gente também tem que cuidar com essa questão do fuso horário. Ele acaba sendo um desafio a ser superado, principalmente quando a instituição parceira estrangeira está muito distante do nosso fuso. E aí, então, a gente tem que adaptar essas atividades para esses fusos, né? Para respeitando esses fusos horários. Também temos questões culturais e de comunicação que estão relacionadas à proficiência linguística, que podem ser encaradas como um desafio e muitas vezes algumas pessoas entendem isso como um problema, mas a gente traz aqui uma perspectiva também de incentivo. Então, não só ver essas questões de comunicação como a proficiência linguística como um desafio, né, ou como uma desvantagem, mas como um incentivo para aprendizagem de línguas, de idiomas estrangeiros, né? E também essas questões culturais, né? A gente tem que vai lá na socialização dos alunos, né? Como que esses alunos vão se conhecer e para que haja esse respeito às diversidades culturais e assim por diante, né? Então tem que ter esse trabalho também, por isso que ela é rica, por isso que o intercâmbio virtual é rico interculturalmente. Então, temos alguns desafios como umas questões burocráticas, que daí por isso que eu trouxe os exemplos acima de intercâmbio virtual realizado como parte de disciplina da graduação, mas também como um curso de extensão. Então, há diversas maneiras de acomodar a iniciativa. Também o calendário acadêmico, às vezes difere do calendário acadêmico de instituições do norte global. Então, a gente tem que cuidar com essas questões de calendário. E às vezes também é importante a gente mencionar que pode ter uma falta de iniciativa e engajamento por parte de alguns estudantes que podem se sentir desencorajados por questões de proficiência linguística. Então, é importante a gente estar atento a esses comportamentos. Por isso que é importante essa questão da socialização como básico no início do intercâmbio virtual. Então, dificuldades também de conciliar horários do docente e as agendas. E é importante mencionar que, assim, demanda tempo e exige planejamento minucioso dos professores, mas é válido e é uma experiência riquíssima, tanto para os próprios docentes quanto para os estudantes que participam. E quais então são as potencialidades, né? A expansão do conhecimento da realidade imediata dos estudantes, o desenvolvimento acadêmico, então de professores e de alunos, conforme eu mencionei, novas parcerias acadêmicas, incentivo para intercâmbios presenciais. Então, o intercâmbio virtual ele pode servir como uma atividade preparatória para que mais tarde esse aluno possa participar de um intercâmbio presencial, né, de uma mobilidade outbound. Incentivo para aprender e praticar um idioma estrangeiro, enriquecimento cultural, transversalidade do conhecimento, possibilidade de trabalhar conteúdo a partir de diferentes perspectivas e contextos. Então, agora eu trago as considerações finais sobre esse tema. E eu gostaria de deixar bem claro que existem mais potenciais do que desafios. Os benefícios do IV superam as dificuldades, especialmente se ele é feito com o suporte adequado do professor, do facilitador. A possibilidade de os estudantes vivenciarem práticas internacionais em casa, tornando o IV, portanto, mais inclusivo, conforme a gente já mencionou também. Sem barreiras de mobilidade, o acesso é para todos. A alternativa, ele funciona como uma alternativa às atividades de internacionalização, porque ele oferece uma nova forma de engajamento global, complementando as tradicionais da mobilidade física. O ensino é um foco importante, ele não é uma atividade isolada, então o IV integra o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de ensino. As parcerias também para desenvolver atividades de ensino e extensão, além da pesquisa, então a gente traz essas parcerias para além da pesquisa, né, incentivando colaborações acadêmicas mais amplas, incluindo práticas pedagógicas e atividades de impacto social.
E também um ponto positivo é a visibilidade internacional para a nossa instituição. Então, fortalece o perfil global da universidade e atrai novos parceiros e oportunidades para a nossa universidade. E em termos dos alunos, do ganho dos alunos, nós podemos mencionar o desenvolvimento de competências globais, porque os estudantes desenvolvem essas habilidades valiosas para o mercado de trabalho global, como a comunicação intercultural e a colaboração digital. Também o engajamento com a diversidade cultural aumenta a conscientização e a valorização dessa diversidade cultural e prepara os alunos para os ambientes multiculturais. E, por fim, a facilidade de acesso à tecnologia, hoje, né, com a crescente acessibilidade das ferramentas digitais, o intercâmbio virtual ele se torna cada vez mais viável e barato. Vamos dizer, em termos financeiros, ele não custa, né? Ele não custa caro, na verdade, ele não custa nada, porque a gente já usa essas ferramentas que temos à disposição, que são as ferramentas digitais. É, para o desenvolvimento dessa atividade. Então, ela se torna uma atividade muito viável em comparação com a mobilidade física, né? E integrado, isso é que é importante, é integrado às práticas pedagógicas. Bom, eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado este conteúdo, que sirva, né, para que vocês possam ser incentivados, encorajados a desenvolver atividades de intercâmbio virtual, porque são riquíssimas para docentes, para os facilitadores e para os estudantes também. Aqui eu então menciono algumas referências que eu utilizei nesta apresentação. E, novamente, eu gostaria de agradecer à Unespar, nós gostaríamos de agradecer, então, em nome do ECI e da UEM, nós gostaríamos de agradecer à Unespar mais uma vez por esse convite para poder colaborar com os colegas, né? E aqui eu deixo, então, o e-mail da divisão de internacionalização em casa do ECI, caso vocês tenham dúvidas. Também deixo o site do ECI à disposição, onde vocês podem encontrar a newsletter que foi mencionada e outros exemplos, né, de intercâmbio virtual que foram realizados. Também deixo o QR Code, né, o nosso QR Code do Instagram, para que vocês possam seguir o ECI nas redes sociais, porque lá também são divulgados essas oportunidades que acontecem para o EM, mas também nós colocamos ali como, né, esses exemplos de quais atividades já foram realizadas, como podem ser realizados. Então, vocês podem acompanhar todo esse desenvolvimento do intercâmbio virtual na UEM, pelas redes sociais. Então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente espera, de coração, que vocês tenham aproveitado esse momento e qualquer dúvida, realmente podem entrar em contato conosco, porque estamos à disposição. E até mais.